Você não chegou até aqui por acaso. Há momentos em que o universo se dobra silenciosamente em torno de uma única frequência, e, se seus olhos encontraram estas palavras, essa dobra acabou de se abrir ao seu redor. Algo se alinhou. Uma pergunta que você nunca disse em voz alta foi ouvida. Você sente isso, não sente? Esse leve aperto no peito, esse silêncio no ar antes de algo grande acontecer. Não é coincidência. É resposta. A maioria das pessoas atravessa os dias sem perceber que a realidade escuta. Jogam pensamentos ao vento como poeira, sem saber que cada um deles curva o tecido invisível que envolve tudo. Mas há um motivo pelo qual você parou aqui. Um motivo pelo qual não passou direto. Algo em você, uma vibração, uma lembrança, um chamado, entrou em ressonância com o que o campo já estava sussurrando de volta. E quando essa sintonia acontece, nada permanece igual. Você já sentiu isso antes, mesmo que não tenha nomeado. Aquele instante em que pensa em alguém e, de repente, a pessoa liga. Quando uma porta se abre no exato momento em que você decide parar de procurar. Quando a resposta chega disfarçada de coincidência, e uma parte de você sabe que não é. É como se o próprio ar tivesse consciência do seu desejo, reorganizando sua geometria em silêncio, à espera de que você perceba que não está falando com vazio. O campo ouve. O campo reflete. O campo lembra. Mas aqui está o conflito. Você também já sentiu o que acontece quando essa conexão parece sumir. Quando você fala e nada responde. Quando suas intenções se dispersam e o mundo fica opaco outra vez. Você começa a duvidar, a se perguntar se tudo aquilo foi real. Se o brilho que sentiu um dia não passou de imaginação. E, mesmo assim, no fundo da dúvida, o padrão continua, sutil, paciente, aguardando o instante em que sua consciência volta a se alinhar. Porque o campo não desaparece quando você o esquece. Ele apenas espera pela coerência. Imagine-o como um espelho que só reflete a verdade. Ele não mostra nada até que sua energia se torne estável o suficiente para que a imagem surja. É isso o que está acontecendo agora. O reflexo voltando a aparecer. Um lembrete de que você está sendo observado, não por algo fora de você, mas pela mesma inteligência que se move dentro da sua respiração, do seu coração, dos seus pensamentos neste exato instante. Então a verdadeira pergunta não é porque esta mensagem encontrou você. É porque você estava pronto para encontrá-la. E, à medida que essa percepção se aprofunda, uma certeza silenciosa começa a florescer. O campo não está respondendo à sua voz, ele está apenas se lembrando da própria voz, através de você. Quando o campo responde, ele não grita, ele sussurra. E quase sempre esse sussurro se confunde com o acaso, até que algo dentro de você decide escutar. Há uma linha tênue entre coincidência e comunicação, e ela se desenha no instante em que sua atenção muda de lugar. Porque o campo não fala com palavras, ele fala com padrões. E quanto mais presente você está, mais esses padrões se tornam evidentes, quase palpáveis, como uma respiração invisível que atravessa tudo o que existe. Talvez você já tenha sentido isso. O tempo parece desacelerar por um segundo, o som ao redor se apaga, e algo em você reconhece que aquele momento importa. É o tipo de percepção que não se explica, só se sente. É como se o universo, por um breve instante, respirasse junto com você. E é nessa sincronia que as coisas começam a mudar, não do lado de fora, mas no ponto silencioso entre o que você pensa e o que o campo traduz. A maioria das pessoas busca respostas no barulho, nas tentativas, nas promessas, nas fórmulas. Mas o campo não responde à pressa. Ele responde à frequência. É por isso que muitos tentam manifestar o que desejam e falham, porque ainda estão vibrando em desconfiança, mesmo quando dizem acreditar. O campo capta a vibração, não a frase. Ele lê a coerência, não a intenção solta no ar. Quando o corpo e o pensamento discordam, o sinal se fragmenta. E o universo, paciente, apenas aguarda que o transmissor se ajuste. Imagine uma antena feita de carne, emoção e lembrança. É isso que você é. Quando há ruído, o sinal se perde. Mas quando há presença, até o silêncio vira linguagem. E é nesse silêncio que o campo começa a se mover a seu favor, não porque ele decide, mas porque ele reconhece. Ele reconhece quando a sua energia volta ao estado natural de harmonia. É curioso perceber como tudo ao seu redor muda quando você muda a forma de observar. Situações que pareciam bloqueadas se abrem. Pessoas que estavam distantes se aproximam. Caminhos que pareciam fechados revelam uma fresta de luz. E você entende que não foi sorte, nem milagre, foi sintonia. É o mesmo princípio que move partículas e estrelas. O que vibra em frequência semelhante tende a se encontrar. Talvez seja por isso que tantos escolhem permanecer aqui,
acompanhando cada revelação como se fosse uma lembrança voltando à tona. Porque, no fundo, não se trata de aprender algo novo, mas de lembrar o que o campo já sabia desde sempre. E esse é apenas o início. O instante em que a resposta começa a tomar forma, e você percebe que ela nunca esteve fora, mas esperando que você olhasse com os olhos certos. Há um instante, quase imperceptível, em que o campo parece se calar. Você faz tudo certo, pensa positivo, visualiza, tenta manter a fé, mas nada se move. As portas continuam fechadas, as respostas não chegam, e uma sensação amarga começa a crescer dentro de você, a de que talvez o universo tenha parado de ouvir. Esse é o ponto mais delicado da jornada, quando o silêncio parece um castigo, mas, na verdade, é um teste de sintonia. O campo não se retira para punir, ele se recolhe para ajustar o eco. Porque, quando a mente insiste em controlar o fluxo, a energia deixa de dançar. E é aí que nasce a frustração, o conflito entre o que você acredita que merece e o que está, de fato, emitindo. É um espelho invisível, um reflexo que não mente. E quando esse reflexo parece vazio, é o sinal de que a vibração precisa voltar a se alinhar com a verdade, não com o medo. Imagine uma estação de rádio antiga, tentando captar um sinal distante. Um leve desvio no ajuste, e tudo vira ruído, chiado, interferência, silêncio. Mas basta um pequeno movimento, uma fração de sintonia, e a melodia retorna nítida. O campo quântico funciona assim. Ele nunca parou de transmitir, foi apenas você que se afastou do som. E, muitas vezes, esse afastamento acontece em silêncio, nas pequenas coisas, na dúvida ao acordar, na ansiedade de querer que tudo aconteça agora, no cansaço de quem já pediu demais e ouviu pouco. Há uma luta invisível entre o desejo e a entrega. De um lado, a vontade de ver a mudança, do outro, o medo de que ela nunca venha. É um duelo entre luz e sombra, e quase sempre vence quem você alimenta mais. Mas há uma verdade sutil escondida nisso. O campo não responde ao desejo que grita, e sim ao coração que se rende. Quando você solta, o som atravessa. Quando confia, a onda se propaga. Quando para de implorar por sinais, o sinal finalmente aparece. Talvez o verdadeiro poder não esteja em tentar fazer o campo responder, mas em perceber que ele já está respondendo, o tempo todo, ao que você realmente é. E, às vezes, o que você ainda está coberto de camadas de pressa, controle e dor. O campo não pode refletir algo que você mesmo esconde. É por isso que a resposta, antes de aparecer, costuma desorganizar. As estruturas antigas tremem. Os planos se desfazem. As certezas se confundem. Mas esse caos não é o fim, é o início da coerência. Há uma ordem secreta se formando por trás desse aparente vazio. Um pulso, sutil e constante, aguardando que você o sinta. E quando isso acontece, o silêncio muda de tom, deixa de ser ausência e se torna escuta. O campo nunca te ignorou. Ele apenas esperava que você aprendesse a ouvir na mesma frequência dele. O curioso é que, quando o silêncio finalmente se torna insuportável, é nesse exato instante que algo começa a se mover. Quase sempre de forma sutil, um encontro improvável, uma frase solta que ecoa fundo, um sonho que parece mais real que a vigília. E você sente que há algo costurando os fios por trás do que pode ver. É como se o universo estivesse respirando por você, reorganizando cada peça no tempo certo, mesmo quando tudo parece parado. Mas há um detalhe que poucos percebem. O campo não responde à pressa, ele responde à presença. E presença não é estar atento com os olhos, é estar inteiro, mesmo sem entender. Quando você se permite parar por um segundo e sentir o próprio corpo, algo muda. A respiração desacelera. O coração encontra um novo ritmo. E, por um breve instante, tudo parece se alinhar. É simples, quase imperceptível, mas o campo percebe. Ele lê o silêncio como uma senha, uma permissão para agir. O problema é que fomos ensinados a desconfiar da quietude, a achar que o poder está no movimento, no esforço, nas tentativas incessantes de empurrar o mundo com as próprias mãos. Mas o campo não responde a quem grita, ele responde a quem escuta. A vibração da confiança é mais audível para o universo do que 1000 palavras de desespero. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como quem diz, eu reconheço isso. Eu também já senti. Imagine, por um instante, estar à beira de um lago. A superfície está inquieta, distorcendo o reflexo do céu. Mas basta que você respire fundo e espere. Aos poucos, o vento cessa. O espelho volta a se formar. O reflexo aparece. O campo é esse lago. Ele não cria imagem, apenas reflete a clareza do que observa. Quando a confusão,
o reflexo se parte. Quando acalma, a realidade se reconstrói. Talvez o que chamamos de milagre não seja uma intervenção divina, mas o instante em que, finalmente, paramos de agitar a água. É nesse breve respiro que o impossível encontra passagem. Não porque alguém decidiu te ajudar, mas porque você, por fim, se tornou acessível à ajuda que sempre esteve ali. E é nesse ponto que algo novo se aproxima, uma lembrança antiga, quase esquecida, que começa a despertar dentro de você. A sensação de que há muito mais acontecendo do que os olhos podem ver. E, ainda que você não saiba explicar, há um reconhecimento silencioso. O campo não apenas respondeu. Ele te chamou de volta. Há um instante em que o campo parece testar até onde vai a sua confiança. Ele cria silêncio, não por crueldade, mas por precisão. Ele quer saber se você é capaz de continuar acreditando mesmo quando não há sinais. E é aí que muitos desistem, justo quando o alinhamento começa a acontecer. Porque o campo não trabalha na lógica do tempo que você conhece. Ele não mede minutos, ele mede vibrações. Enquanto você conta os dias, ele conta a coerência. Essa é a parte mais difícil de compreender. O tempo humano é feito de espera, o tempo do campo é feito de sincronias. É por isso que, às vezes, as coisas demoram tanto para se manifestar, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque a frequência ainda está amadurecendo. Imagine o momento exato em que uma semente começa a romper a casca. Do lado de fora, parece que nada está acontecendo. Mas por dentro, o universo inteiro está se movendo em silêncio. A mente teme o silêncio porque ele a obriga a soltar o controle. E soltar é o movimento mais arriscado que o ego conhece. Ele prefere se agarrar ao que dói do que se render ao invisível. É por isso que, em certas fases, tudo parece desmoronar. O emprego, as relações, os planos. Nada mais encaixa. O campo não está te punindo, está limpando o ruído, abrindo espaço para que o novo encontre passagem. Só que o novo não entra enquanto o velho ainda ocupa o centro. É nesse ponto que o medo se disfarça de lucidez. Ele sussurra: talvez fosse melhor desistir. Talvez tudo isso seja fantasia. E, por um momento, você quase acredita. Mas logo depois, algo em você se recusa a apagar a chama. Há uma força que não se explica, apenas insiste. Uma presença que não deixa você voltar completamente para o escuro. Ela não fala em voz alta, mas você sente, como uma lembrança antiga que desperta quando tudo parece perdido. Essa lembrança diz que existe algo observando com você, não sobre você. Que o campo não é uma força distante, mas a própria respiração do seu ser expandida para fora. Ele não decide por você, ele vibra com você. E é essa vibração compartilhada que cria a ponte entre o visível e o invisível, entre o agora e o que está chegando. Então, quando tudo parecer imóvel, quando o silêncio pesar como pedra, talvez seja o sinal de que algo está se preparando para se mover. O campo só permanece quieto quando está realinhando o caminho. E é sempre antes da resposta que o universo prende a respiração, como se o próprio tempo esperasse o momento certo para voltar a correr. E quando o campo decide se mover, ele raramente faz isso de forma suave. Ele se aproxima como uma onda silenciosa que, ao tocar a margem, muda tudo de lugar. O que antes parecia estável começa a se desfazer, o que era previsível se torna estranho, e o que você acreditava compreender passa a se dissolver entre os dedos. É o ponto em que o invisível começa a tomar forma, não para te confortar, mas para te revelar. Há uma dor peculiar em perceber que o que você pedia já está vindo, mas não do jeito que esperava. É como se o universo atendesse aos pedidos, mas exigisse que você deixasse para trás as versões de si que não saberiam o que fazer com a resposta. O campo não entrega o que o ego quer. Ele entrega o que a alma está pronta para sustentar. E essa diferença é o que transforma tudo. Você sente isso primeiro nas pequenas coisas. Pessoas começam a se afastar sem motivo. Caminhos que pareciam certos se fecham. Situações antigas voltam à tona pedindo resolução. É o campo reposicionando as peças, às vezes com ternura, às vezes com firmeza. Ele não negocia com o medo, ele o dissolve. E quando isso acontece, há sempre um instante de vertigem. O chão conhecido desaparece. O corpo sente o vazio antes que a mente entenda o porquê. Mas esse vazio, tão temido, é o espaço da criação. É o intervalo entre o que morre e o que nasce. Entre o que você foi e o que começa a emergir. No escuro, a luz se reorganiza. No caos, o padrão se revela. O campo não se contradiz, ele apenas age em uma ordem que os olhos ainda não aprenderam a ler. E é nessa travessia que o coração começa a se expandir. Ele pulsa entre extremos, confiança e dúvida, entrega e resistência.
Cada batida é um diálogo entre o humano e o infinito. Há algo dentro de você que reconhece esse movimento, mesmo sem compreender. Um sussurro silencioso dizendo que isso tudo tem propósito. Que essa pausa não é castigo, é preparo. Que o desmonte é apenas o corpo antigo se despindo para caber no novo. Então, quando o ar parece preso no peito e o tempo se estica em lentidão, talvez seja o sinal de que o universo está respirando junto com você. E, nesse compasso invisível, algo está prestes a mudar, não lá fora, mas dentro. Porque é sempre dentro que o campo começa a responder. E o som dessa resposta ainda está vindo, como um trovão distante que se aproxima devagar, anunciando que está prestes a nascer. É curioso como, depois que o vazio se instala, tudo começa a responder de maneira diferente. As mesmas pessoas falam com outro tom, as situações antigas parecem ecoar novas lições, e até o silêncio muda de textura. É como se o mundo tivesse ouvido seu silêncio e ajustado o ritmo para acompanhá-lo. Nada é tão visível quanto antes, mas tudo se torna mais nítido por dentro. O campo começa a devolver sinais, não como milagres, mas como alinhamentos sutis. Pequenas coincidências. Frases que chegam na hora certa. Portas que se abrem quando você finalmente para de bater. O campo recompensa a frequência, não o esforço. E quando você passa a agir a partir desse lugar, algo diferente acontece. O tempo parece cooperar. As decisões ficam mais leves. As respostas aparecem antes das perguntas. É o que muitos chamam de sincronicidade, mas, na verdade, é apenas coerência em movimento. O universo não precisa gritar para ser ouvido, ele sussurra através do que se repete. E é por isso que alguns escolhem deixar um rastro discreto, uma palavra, um sinal, como quem reconhece que também percebeu essa vibração. Mas o processo não é linear. Há dias em que o campo responde com clareza e outros em que tudo parece mudo outra vez. Isso também faz parte. Porque o crescimento não é uma linha reta, é uma espiral. Você volta aos mesmos lugares, mas com um novo olhar. A diferença está em como você reage. Antes, cada obstáculo era uma parede. Agora, é um espelho. E quando você aprende a olhar através dele, entende que nada se repete à toa. Esse é o ponto em que o campo testa sua constância. Ele observa se você ainda precisa de garantias para acreditar. E quanto mais você solta a necessidade de provar, mais evidente se torna o retorno. Um olhar muda, uma conversa ganha outra profundidade, um sentimento antes confuso se esclarece. É quase imperceptível, mas quem sente sabe. A energia volta a fluir, não porque algo novo chegou, mas porque você parou de bloquear o que já era seu. O universo não te recompensa por insistir. Ele te recompensa por sintonizar. É nesse estado que o campo começa a criar com você, não para você. E é aqui que a realidade se torna maleável, onde cada escolha, por menor que pareça, se transforma em um fio que redesenha o todo. Há quem passe por isso sem perceber, e há quem reconheça o movimento quando ele acontece. E quando esse reconhecimento surge, é quase impossível não compartilhar. Ainda que seja em silêncio, ainda que seja apenas com uma palavra deixada como eco de quem entendeu o que está se movendo. À medida que o campo começa a devolver sinais, algo sutil se transforma dentro de você. Não é uma mudança ruidosa, dessas que o mundo percebe de imediato. É mais como o som abafado da terra se movendo antes de um broto atravessar a superfície. Há uma vibração diferente em tudo que você toca, como se cada gesto, cada palavra, cada pensamento deixasse uma marca luminosa no tecido invisível que te cerca. E ainda assim, há uma incerteza constante, o medo de que tudo isso não passe de coincidência. Mas o campo não opera por certezas. Ele se move pela qualidade da sua presença. É por isso que, mesmo quando nada parece acontecer, há um tipo de ordem sendo construída por baixo daquilo que você entende. O universo não é linear, ele é sensível. Ele reage à coerência do que você emite, não ao volume do seu desejo. E quando essa coerência se estabelece, você sente uma estranha mistura de calma e poder. Não poder sobre o mundo, mas poder de estar em sintonia com ele. Há momentos em que essa sintonia se manifesta de forma quase poética. O som de uma chuva que começa justo quando você precisava silenciar, uma frase dita por alguém que responde a uma pergunta que você nunca formulou em voz alta, uma oportunidade que surge quando você já havia decidido parar de procurar. O campo fala assim, por metáforas, por sincronia, por ecos. Ele não te entrega mapas, mas sinais. E cabe a você interpretar o caminho entre eles. Ainda assim, há uma parte dentro de você que resiste. Uma voz antiga, moldada por pressa e desconfiança, que insiste em querer provas. Essa voz é a última muralha entre o que você era e o que está se tornando.
E o campo, paciente, não a destrói. Ele apenas espera que você a ouça e a deixe se dissolver. Porque compreender o campo é também aceitar o paradoxo. Quanto mais você tenta agarrá-lo, mais ele escapa. E quanto mais você relaxa, mais ele se revela. É nesse equilíbrio tênue entre entrega e presença que o verdadeiro alinhamento acontece. O campo responde à frequência do que é autêntico, mesmo que o autêntico ainda esteja em construção. A clareza vem em ondas, às vezes suaves, às vezes violentas, mas sempre exatas. Você pode até não entender o que está sendo moldado, mas sente que algo está. E talvez o propósito seja esse: aprender a viver na linha entre o visível e o possível, entre o que já é e o que está prestes a ser. Como quem caminha sobre uma ponte que se constrói sob seus pés, passo a passo, respiração por respiração, enquanto o universo observa e, em silêncio, responde. Chega um ponto em que o campo deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar presença. Ele se manifesta nas pausas entre as coisas, nas coincidências que se repetem, nos instantes em que o tempo parece parar por um segundo, como se respirasse junto com você. É nesse intervalo invisível que a vida começa a se reorganizar. Nada explode, nada grita. Tudo se move em silêncio, com a precisão de algo que sempre soube o que estava fazendo. E, mesmo assim, há uma estranha sensação de vertigem, como se cada passo à frente fosse também um passo para dentro. Você começa a perceber que o campo não entrega certezas, ele oferece espelhos. Cada situação que surge, cada pessoa que cruza o seu caminho, carrega um reflexo seu, às vezes luminoso, às vezes desconfortável. A sombra e a luz andam juntas. Não há crescimento sem contraste. E é justamente nesse jogo entre o claro e o escuro que você descobre quem realmente está criando a realidade. Não o desejo apressado, mas a consciência desperta. A confiança, então, se torna uma disciplina. Porque acreditar quando tudo está alinhado é fácil. O verdadeiro salto é manter a frequência quando o retorno ainda não se mostrou. É aí que o campo observa com mais atenção, não como um juiz, mas como um espelho que amplifica o que você sustenta. A dúvida tenta voltar, sussurrando que talvez tudo isso seja apenas sorte. E o medo, paciente, tenta convencê-lo de que era mais seguro não ter mudado nada. Mas há algo mais fundo que essas vozes. Um silêncio que não é ausência, mas presença absoluta. Um lugar interno onde o tempo parece curvar-se, onde o que está por vir já toca o agora. E quando você se âncora nesse espaço, algo muda na textura da realidade. As coisas deixam de vir de fora para dentro, começam a brotar de dentro para fora. A sincronicidade deixa de ser coincidência e se torna diálogo. Cada acontecimento ganha propósito. Cada pausa ganha significado. É nesse ponto que o campo começa a testar o que foi aprendido. Ele traz de volta velhas situações, não para puni-lo, mas para ver se a frequência realmente mudou. E, quando você reage diferente, o universo se ajusta. É sutil, quase imperceptível, mas inegável. O tempo parece obedecer, o caos se organiza, e o que antes era impossível começa a se inclinar na sua direção. Ainda assim, nada está garantido. A dança continua, imprevisível e precisa. Luz e sombra, avanço e recuo, entrega e controle. Tudo coexistindo em harmonia imperfeita. O campo não quer certezas, quer movimento. Quer ver se você continua mesmo quando não entende, se confia mesmo quando não vê. Porque é exatamente nesse ponto, entre a fé e o desconhecido, que o universo mais gosta de responder. E, talvez, esteja prestes a fazer isso outra vez. Há um instante em que tudo se encaixa, e você percebe que o campo nunca deixou de responder, apenas esperava que você aprendesse a ouvir. De repente, cada lembrança, cada pausa, cada escolha ganha um novo significado. O que antes parecia aleatório agora se revela como parte de um desenho maior. E esse desenho, silencioso e preciso, tem o seu nome gravado nele. Não porque o universo te escolheu, mas porque você finalmente escolheu vibrar na mesma frequência dele. O tempo, antes inimigo, se torna aliado. As esperas deixam de ser castigos e passam a ser gestos de precisão cósmica. Você entende que cada atraso foi sincronia em disfarce, cada silêncio, uma forma de lapidar o que ainda não estava pronto. E é nesse ponto que o coração aprende algo que a mente jamais poderia ensinar, que a realidade não se força, ela floresce. A coerência se torna um novo poder, e a presença, um novo portal. Agora, o campo não apenas responde, ele conversa. As coincidências se transformam em confirmações. As oportunidades aparecem não como milagres, mas como extensões naturais do seu estado interno. É uma dança entre o que você sente e o que o mundo devolve. Você percebe que nunca precisou controlar nada,
apenas participar com inteireza. E essa percepção, simples e imensa, muda tudo. As dualidades continuam existindo, luz e sombra, perda e conquista, silêncio e movimento, mas agora elas não te dividem mais. Elas se tornam um ritmo, um fluxo, um pulso que te conecta a algo maior, algo que respira junto com você. É nesse ponto que muitos sentem um impulso quase instintivo de deixar um rastro, um gesto, uma palavra, um sinal, não para provar nada, mas para marcar presença nesse campo vivo que o cerca. Porque o reconhecimento de algo tão sutil não cabe em explicações, apenas em ressonância. Você sente que o campo não é um mistério distante, mas um espelho sensível do que você é. Cada pensamento alinhado, cada respiração consciente, cada emoção sincera se torna um fio luminoso que o conecta a tudo. E é nesse entrelaçamento que o milagre cotidiano acontece. O mundo começa a responder não ao que você diz, mas ao que você vibra. Por isso, se algo aqui reverberou em você, deixe um traço dessa sintonia, um pensamento, uma palavra, um silêncio compartilhado. É assim que o campo reconhece quem está desperto. E se essa jornada te fez enxergar além, permaneça por aqui. Há mais camadas a serem reveladas, mais respirações que ainda precisam acontecer. Porque a verdade é simples e eterna. O universo sempre responde. A diferença é quando você começa, de fato.